Graças e paz, povo de Deus, tudo bem? Eu não sei se vocês têm o mesmo privilégio que eu, ter um líder como um Capitão América, mas eu tenho. Mas andamos já há 12 anos juntos, para a glória de Deus. Eu me converti dia 29/9/2008, no encontro da Nova Aliança. Foi o dia que Deus marcou minha vida. E hoje eu estou aqui para compartilhar algo com vocês, que foi o que Deus transformou minha vida. O tema da ministração que Deus tem me entregado foi Amigos da Solução. Mas dele, por que esse nome? Porque nós temos a capacidade de ser a solução para muitos. E eu queria ler um texto com você, se você quiser abrir sua Bíblia, em Lucas. Em Lucas capítulo 5, a partir do verso 17. E diz assim: certo dia, quando ele ensinava, estavam ali sentados fariseus e mestres da lei, procedentes de todo o povoado da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele, para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem na frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Jesus, sabendo o que ele estava pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais difícil, o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar o pecado, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante, pegue sua maca e vá para casa. E imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estiveram deitados e foi para casa louvando a Deus. E todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, cheios do temor, dizendo: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém? Esse texto chama muito minha atenção, porque eu quero que você use agora a sua imaginação. Imagine, a Bíblia fala em Marcos 2, que era 4 amigos. Lucas não fala sobre a quantidade, mas são 4 amigos. E eu quero que você imagine junto comigo, tinha 4 que experimentavam algo de Jesus naquele tempo. E o amigo dele não conhecia porque ele era deficiente, ele tinha uma deficiência, ele tinha um obstáculo que dificultava ele chegar ao objetivo, que era até Jesus. E eu acredito que os 4 reunidos falaram assim: rapaz, nós estamos sabendo que Jesus está aqui, vamos levar aquele nosso amigo. Então a Bíblia fala que ele foi lá até seu amigo. Imagine um amigo cheio de esperança: rapaz, será que é hoje que eu vou conhecer a fama de Jesus? Será que é hoje que Jesus pode me tocar? Então a Bíblia fala que eles pegaram, cada um do seu lado, e foi. Quando chegaram no meio da multidão, o paralítico já estava cheio de esperança. E quando viu aquele tanto de pessoas, ele falou: realmente não é para mim ter tudo isso. E ele começou a ficar triste. Eu imaginando, ele começou a ficar triste. E os amigos: não se preocupe, nós iremos pensar algo, nós iremos dar um jeito. Hoje você terá um encontro com Jesus, da mesma forma que nós tivemos. Então hoje eu vou ser os seus pés, hoje eu vou ser as suas mãos, e nós vamos lhe carregar para o seu objetivo. E eu imagino o paralítico falar assim: muito obrigado, tudo que vocês estão fazendo por mim já é louvável. Mas os amigos falaram assim: não, nós iremos nos esforçar ao máximo para que você possa conhecer Jesus. Então imagine ele estava subindo a escada, os 4 pensando: e agora, o que a gente vai fazer? Ele olhou assim para o telhado. Sempre dos 4 amigos sempre tem um mais doido, né? Sempre. Então ele simplesmente subiu numa escada, olhou o telhado: rapaz, é por aqui mesmo que ele vai descer. E aquele telhado era todo de palha. Então imagine, Jesus continuou pregando. Jesus estava continuando pregando. Tinha mestres das leis, fariseu e muita gente até fora da casa.
ouvindo Jesus. E de repente Jesus começa a escutar. E o cara em cima do telhado. Aí Jesus parou a ministração. Eu viajo muito quando eu leio esse texto, porque foi o que mudou minha vida. E ele começou a tirar aquelas palhas. Começou a tirar, e começou a cair cisco nas pessoas, aí as pessoas do culto. Quem é que está atrapalhando o culto? Nós estamos ouvindo Jesus pregar. E os amigos, eu não estou nem aí, eu quero salvar meu amigo. E ele começou a tirar. Se não tem brecha, eu vou fazer uma brecha. Aí pegou os 4, cada um pegou uma corda de cada lado e começou a descer o paralítico. Eu imagino o que a multidão estava falando. Olha, eles estão atrapalhando o culto. Olha, eles estão atrapalhando de a gente ouvir a palavra de Jesus, o ensinamento deles. E os fariseus, olha que absurdo, estão estragando o momento. Mas os amigos estavam preocupados no paralítico. Eu imagino a cara do paralítico descendo no meio da multidão, que ele era completamente despercebido, e ele começou agora a ser o centro da atenção. E ele começou a descer. E Jesus, eu viajo imaginando como é que era a reação de Jesus. E ele fica olhando assim. Eles entenderam. Eles entenderam. Eles entenderam que não é sobre a liturgia, não é sobre uma religião, é sobre o poder de transformar a vida. Obrigado, varão. E ele começou a descer, e o povo começaram a ficar perplexo, imaginando o que é isso que ele está fazendo. E de repente ele parou no meio de todo mundo. E o versículo que me chama a atenção fala assim no verso 20: vendo a fé do paralítico? Não, vendo a fé deles, vendo a fé dos 4 amigos, vendo a fé daquelas pessoas que pararam o culto, que tiraram o telhado, que fizeram uma gangorra para poder descer um paralítico no meio do maca, correndo o risco de cair todo mundo e quebrar tudo. Mas ele não estava preocupado no que ia bagunçar no culto, ele estava preocupado em uma pessoa conhecer a Jesus. E Jesus começou a falar para ele: por causa da fé deles, os seus pecados estão perdoados. E as pessoas começaram: oxe, quem é esse homem para perdoar pecado? Ele falou assim: qual é o mais difícil? Perdoar pecado ou levante, pegue sua maca e vá para casa? E foi isso que aconteceu. Porque eu estou falando? Porque todos nós, na nossa vida, nós passamos por alguns estágios. Nós passamos pelo estágio do paralítico e nós passamos pelo estágio dos 4 amigos. Há 14 anos eu era o estágio do paralítico. Eu estava perdido, sem direção e sem saber que era Jesus. Mas um dia, por tanta insistência da minha esposa hoje, linda, maravilhosa, Tailana, ela me fez eu conhecer um encontro. E nesse encontro eu conheci Jesus. Jesus me mexeu de tal forma que eu falei assim: as pessoas precisam conhecer a Jesus. Mas ali eu aceitei Jesus, mas o processo da conversão era diário. E a estratégia que eu adotei sobre a minha vida era me reunir com pessoas para a gente correr para o mesmo objetivo. E eu lembro do meu líder, que primeiro foi o pastor Jeanes, depois foi o Elias, aí depois o Lima em seguida. Quantas vezes eles me deram palavra de motivação sobre o meu coração. Eu lembro que uma vez, em 2010, eu estava jogando vôlei na confraternização da igreja, e eu estava pensando em desistir. E para quem não sabe, o Paulo é muito calado, né? O Paulo da churrascaria Peniel. E eu estava sentado, ele falou assim: Deilo, cara, não desiste não. Não desiste não. Eu sei que está difícil, mas vai melhorar. E são algumas palavras que eu comecei a pegar na minha vida. Eu falei assim: cara, essas pessoas acreditam em mim. Mesmo depois de conhecer Jesus, eu ainda estava paralítico. Ainda eu estava vivendo sem viver o propósito de Deus sobre minha vida. E eu precisava andar junto com os meus amigos. E o meu líder constantemente dele, bora fazer, Deus acredita em você, Deus, eu sei que você é um sonhador, eu sei que você vai despertar muita gente. E eu falei: cara, tu acredita mais em mim do que eu mesmo?
Como pode acontecer um negócio desse? E eu comecei a conversar com ele, e aquilo começou a me dar fé, esperança. E assim, uma vez, depois que eu passei pelo estágio do paralítico, eu comecei a se tornar amigos para ajudar outras pessoas. Eu lembro que eu estava entrando numa casa de um amigo, ele estava sentado na sua cadeira, ele estava completamente desesperado, porque não sabia o que fazer da vida dele, porque ele tinha acabado de descobrir que ele tinha engravidado uma menina. E ele estava bebendo, escutando o Fernandinho. Deus tem o melhor para mim. E bebendo, chorando. Eu lembro que eu abaixei em direção do olho dele e falei assim: cara, eu acredito em você. Porque naquele momento eu estava saindo da cadeia, da maca de paralítico, e estava sendo o amigo que estava me levando em direção a Jesus. E eu comecei a colocar tanta esperança no coração dele e falar assim: cara, você consegue, porque um dia eu saí daí. Um dia eu saí dessa lama, um dia eu saí desse mundo que não serve para nada, a não ser nos destruir. E eu comecei a falar para ele, depois eu fiz a comida dele predileta, que era me ensine hoje. Sabe por quê? Porque toda amizade, ela vai gerar 3 coisas, que eu anotei aqui. Toda comunhão, toda amizade, ela vai precisar de esforço, de ação, de atenção e de tempo. Não tem como você se relacionar com uma pessoa se você não gastar tempo, se você não gastar a sua atenção, porque hoje, como é que a gente faz com a nossa atenção? Nós estamos reunidos no meio de várias pessoas, na churrascaria, seja onde for, na pizzaria, todo mundo está, ó. Você está lá, mas você não está dando atenção. Você não está valorizando a pessoa que está do seu lado. E todos nós precisamos entender que a comunhão, ela tem que gerar esforço. Esforço porque tem hora que tu vai querer estar dormindo, e quando a pessoa te ligar, você tem que sair correndo em direção dela, para poder ajudar, porque você sabe que o seu combustível do cristianismo é necessário você abrir mão, de muitas vezes do seu descanso, de muitas vezes de você estar assistindo uma série na Netflix, a continuação, e falou assim, uma pessoa te ligar, precisando de ajuda. Eu lembro que eu comecei a cuidar de jovens, e uma vez o cara me ligou 3 horas da manhã, falou: Deile, eu não consigo mais dormir, eu estou completamente desesperado. Eu falei: o que foi? Não, eu estou sendo atormentado, eu não consigo dormir, eu não estou em paz. Vamos orar. Por telefone eu comecei a orar por ele. Ele falou que na hora que eu desliguei o telefone, ele desmaiou, porque descansou. A Bíblia fala em Efésios 5,16 que confessai-vos a oração, confessai-vos o seu pecado um ao outro, para que você seja curado. Porque perdoado nós já somos. Mas o ato de discipulado, do cuidado, gera o perdão, gera a cura. Gera a cura que nos tem nos prendido, de viver o extraordinário de Deus. Então o que eu estou querendo fazer? Hoje, a conferência foi totalmente falado sobre isso. A pastora Carol, ela estava falando a respeito de que nós estamos numa casa de preguiça tão grande, que a gente não consegue sair da nossa casa para poder abençoar outro. E nós precisamos acordar, porque o mundo, quando você não tem dinheiro, ele te leva, paga a sua bebida, paga tudo que você precisa. Se você não tiver roupa, ele compra a sua roupa, ele compra seu sapato e leva para você beber, depois te leva para casa de novo e depois compra o engolve, para você não passar mal. Ele te supra de toda a necessidade. Mas o problema é que nós precisamos ser os amigos da solução, de gerar transformação na vida das pessoas, de acreditar que ele é possível. E eu posso te falar N testemunhos que eu vivi, porque um dia um grupo de pessoas decidiu acreditar em mim. Porque eu te falo com toda certeza, eu sou completamente improvável para estar aqui nessa noite. Se eu não tivesse aceitado Jesus em 29/9/2008, um ano de 2009, eu teria morrido. Porque eu era muito ruim. Eu caçava conversa. Eu era um bêbado chato. E assim, eu falo que Deus me chamou na melhor hora da minha vida, quando eu tinha 18 anos. Porque eu tenho certeza que eu não estaria aqui. E uma vez eu estava no congresso de líderes,
Eu estava aqui orando, agradecendo a Deus por tudo, e Deus falou assim a frase para mim: abra o teu olho. E eu abri meu olho e comecei a ver várias pessoas lá. E Deus falou assim para mim: obrigado, porque tu não desistiu. Eu falei: por que, Deus? Porque várias pessoas que estão aqui, porque você acreditou nelas. Você não desistiu delas, você foi atrás delas, você conversou com elas, você deu um ânimo de esperança, você falou sobre mim, você contou o seu testemunho que você passou. E hoje ela permaneceu, porque ela tem uma referência para poder alcançar, que é você. E eu lembro que eu comecei a chorar muito, chorei muito, agradecendo a Deus, porque eu não desisti. Mas eu não desisti porque tinha alguém que acreditava em mim. Se você permanecer na igreja, ninguém vem na igreja por causa de Jesus no início. Dificilmente 1% das pessoas entram naquela porta. Não, vou entrar aqui porque eu senti de Deus de vir aqui na igreja. 1%. A maioria veio por causa de comunhão. E qual é a frase do nosso pastor Joane? Ninguém vai entrar nessa igreja sem ser percebido. Porque a comunhão, o acreditar, o transformar, muda vidas. Muda a vida. Uma vez eu estava em casa almoçando, cheguei 3 horas da tarde para almoçar, morto de cansado, fome, eu sou grandezinho assim, imagine a fome que eu estava. Com fome, e uma pessoa me liga. Falou assim: Deilo, ele estava chorando. Eu quero te agradecer, Deilo, por tudo que você fez sobre a minha vida. Mas hoje eu estou pulando da ponte. E eu estava comendo na hora, eu lembro que eu soltei, isso tem 5 meses. Eu soltei o prato, eu falei assim: tu está onde? Não, eu estou na ponte. Eu peguei e saí correndo. Com fome, cansado, um monte de coisa para me resolver. Parei tudo, eu falei: eu estou indo lá. É a minha esposa: para onde tu vai? Amor, missão, ore por mim. E saí correndo. Eu lembro quando eu cheguei, imagina eu gordinho. Imagina o gordinho. Eu comecei a ver ele com 200 metros de distância. Eu vi ele aqui na grade, com a mão assim, olhando e chorando muito. E eu lembro quando eu olhei, eu falei: eita, cara, não vou conseguir chegar não. Eu lembro que comecei a correr. E as pernas começaram a cansar, os ossos da perna começaram a doer, e eu querendo parar, eu falei: não pare não. Eu lembro que quando eu cheguei, era meu último fôlego, eu não aguentava mais correr. Eu não aguentava mais correr. Quando eu cheguei, eu lembro que eu botei a mão no peito dele e segurei. E ele começou a chorar muito. E eu peguei ele assim, ó, força eu tenho. Peguei ele e botei ele para dentro. E comecei a abraçar ele. E eu lembro da frase que ele falava para mim: eu não sou digno do amor de Deus. Quem é digno, gente, do amor de Deus? E sabe por que ele estava querendo se jogar? Porque ele tinha acabado de bater o carro da empresa. Então ele começou a se afundar em drogas, começou a se afundar em bebida, e ele estava começando a acreditar que ele não era digno da presença de Deus. Falei: cara, nem eu sou digno da presença de Deus. E nesse dia, um dia anterior, eu e minha esposa nós perdemos o nosso filho ou filha. E aí eu olhei para dentro do olho dele e falei assim: cara, eu não sei qual foi o motivo que eu perdi minha filha ou meu filho, mas se for para te salvar, já valeu a pena. Eu sei que ele começou a chorar, eu comecei a chorar junto com ele. Eu abracei ele e falei assim: cara, eu acredito que você pode sair disso. O evangelho é um evangelho de poder, de transformação, e ele não te chamou para viver desse jeito. Ele estava com uma garrafa de bebida, ele estava todo descalço, e ele lembrou do meu telefone, e pediu o telefone emprestado e ligou para alguém. Olha como é que Deus fez. E naquele momento, o meu coração começou a encher de compaixão por ele. Eu abracei, comecei a orar por ele, botei ele no meu carro e fomos em direção da casa dele. E eu fui afirmando, de ponta a ponta, que ele era valioso para Deus, que ele era importante para Deus, que o sacrifício da cruz não foi em vão. Se for necessário morrer só por ele, já valeria a pena. E você não pode deixar esses obstáculos da vida querer te matar, porque o que Deus quer fazer na tua vida é muito maior.
E eu comecei a falar para ele, a sua maior dificuldade, ela linka com o seu propósito. Ei, se você sofre com isso, cara, está na hora de você levantar para poder ajudar outras pessoas. Você não pode se paralisar no meio do tempo. O problema é que nós paramos com medo das consequências. O problema é que nós paramos nos primeiros obstáculos. Nós paramos na primeira dificuldade. E nós precisamos entender que Deus nos chamou para transformar a vida. E vidas estão se perdendo no meio do mundo, porque a gente se cala. Essa conferência, como Deus me marcou. Você não sabe o tanto que eu tenho medo disso aqui. Você sabe por quê? Porque quando eu tinha 7 anos de idade, numa escola, eu fui aprender a ler com 13 anos. Isso só a minha célula que sabe. E com 13 anos, uma professora começou a rir porque eu não sabia ler. E aí eu comecei toda vez que eu lia, as letras começavam a movimentar. Eu não conseguia juntar todas as letras. E Deus falou, se o maior medo, ele linka com o seu propósito. Você vai ter que ensinar outras pessoas, mas para isso você precisa vencer. Você precisa agir, você precisa decidir. Porque nós não nascemos prontos. Moisés, que era Moisés, ele negou 2 vezes o chamado de Deus. Eu considero Moisés, no início da caminhada, especialista em dar desculpa. A palavra de Deus fala em Êxodo, capítulo 4, verso 10. Quando Deus chamou ele falou o seguinte, Deus, eu não sei falar porque eu sou gago. E aí Deus falou assim, sou eu que dou a boca, sou eu que faço surdo. Mas novamente ele falou, Deus, mas eu não sei falar bem. Deus falou assim, eu não importo com isso. Porque quando você está conectado em mim, as coisas vão fluir através de você. Então você precisa parar de dar desculpa e se lançar. E quem foi Moisés? Quem foi Moisés? Então talvez você está na sua cadeira aí pensando assim, mas eu não sou digno de estar aqui, não sou digno de ajudar outras pessoas, eu não sou digno de abrir minha boca, de abençoar outras pessoas. Você é digno. Você é digno. E Deus te chamou para transformar vidas. Deus não te chamou para ficar calado. E eu te faço uma pergunta nessa noite. Qual é dos dois que vocês são? Vocês são os amigos que têm ajudado o paralítico? Ou você é o paralítico que está aqui nessa noite? A Bíblia fala que aquele que procura seu isolamento, ele procura sua própria destruição. Você não pode andar só. Como essa conferência foi linda. Eu estou aqui desde a primeira conferência, eu faltei só 2012 porque eu casei, graças a Deus. Estava na lua de mel. E como foi perfeita essa conferência. Porque ela gerou uma unidade entre todo mundo. Entre a mídia, entre a aliança Team, entre a aliança jovem, a aliança de casados, os velhos, os adultos, os querubim, todos estavam com o mesmo propósito. E isso me chama a atenção. Quanto envolvimento a gente tinha entre nós, que estava trabalhando, como a gente olhava a paixão de Deus sendo estabelecido na vida das pessoas. E eu lembro que quando eu estava orando aqui pelas pessoas, falou assim, nós precisamos ativar a adrenalina do Evangelho no coração dessas pessoas. Porque se nós cremos que é o poder de Deus para transformar, nós não podemos ter medo de abrir a nossa boca para falar sobre uma verdade. Talvez você não saiba dessa Bíblia de cor e salteado, mas você sabe aquilo que fez você permanecer até hoje. Até hoje. Meu pai faleceu mês passado, dia 24. E quando eu estava dormindo com ele no hospital, ele falou assim, meu filho, eu fiz muita coisa errada. Eu falei, não, mas Deus é especialista em alterar a vida, pai. Hoje Ele está dando essa oportunidade para o Senhor. Sabe por quê? O diabo, ele quer nos matar e gerar tristeza no nosso coração, dizendo que nós não somos capazes de dar a volta por cima. Eu conversando com meu pai, obrigado por tudo. Eu sabia no meu espírito que meu pai não ia viver muito tempo, que ele estava muito ruim. Mas eu sei que nós aproveitamos o máximo da presença do nosso pai. Afirmamos que ele era importante, afirmamos que ele fez um bom trabalho. E eu lembro quando eu estava no velório, levantando a mão para o céu, e eu comecei a chorar, agradecendo a Deus,
Deus falou assim para mim: ele cumpriu o propósito, que era gerar 3 filhos. Agora o propósito de vocês é fazer o nome do seu pai ser conhecido, porque vocês decidiram caminhar com Cristo. Então nós precisamos entender que existe uma necessidade de a gente abrir nossa boca para pregar o Evangelho. Mas eu sei que vai acontecer vários obstáculos, como teve na vida do paralítico. Ele tinha suas limitações, ele tinha maca, ele não sabia andar, mas ele tinha 4 amigos que estavam dispostos a fazer ele andar junto com ele. E tem pessoas no início que não vão acreditar nela, mas você vai ser um agente de transformação na vida delas. Você vai ser um agente de transformação para mudar o destino dessas pessoas. A minha mãe está aqui. Eu lembro quando eu era muito mentiroso. Eu estava andando de moto com a minha prima, era a cicatriz assim. Passei a noite todinha bebendo com ela. E aí quando eu estava em direção da casa dela para deixar 4 horas da manhã, eu conversando com ela aqui, morro de bêbado, eu caí no meio fio, saí rolando, machuquei aqui, machuquei em todo lugar. E aí eu falei, eita, machuquei. E minha prima começou a inchar o joelho. Não, sobe na moto de novo. Subi na moto, deixei ela na casa dela, voltei para minha casa, na casa do meu primo, e ficamos lá. Eu falei, e agora? O que eu vou falar para minha mãe amanhã? Falei, já sei, eu caí de mototáxi. Eu falei, mãe, eu estava indo para a casa do meu primo e o mototáxi, tu acredita que ele me derrubou e saiu correndo? E eu machucado no chão, comecei a gritar a ele não veio. E aí eu falei, mãe, e agora, mãe? Aí minha mãe, sabe como é que é mãe, né? Ligou para minha tia. E minha prima tinha se machucado. Ela, oxe, que coincidência, né? Falei, pois é, mãe. Tá, muita gente está caindo, ó. E tu sabe quem foi que cuidou de mim? A minha sogra, ela me viu nascer, que ela é amiga da minha mãe há muito tempo. E eu fui lá para a casa da minha sogra. No tempo eu não namorava com a Tailana. E quem cuidou de mim? A Tailana. Sentava do meu lado e falava, Deilo, tu tem que mudar, Deilo. Deilo, tu vai desgraçar a tua vida desse jeito. Encher teu cu de cachaça. E ela começava a brigar comigo toda hora. Rapaz, muda a tua vida. Falei, não, moço, eu tenho um sonho. Qual é o teu sonho? Não, eu quero ter filho cedo, ensinar meu filho como é gente ruim dentro do mundo do crime. Mundo do crime de ficar com mulher. E eu falava isso direto. E ela, não, você vai mudar a sua vida. E eu vou orar. Pensa na bichinha de oração. Tu pode orar. Mas foi 1 mês, ela cuidando de mim, e eu falando o seguinte, por que essa mulher está cuidando de mim? Ela não quer ficar comigo. Não tem interesse. E eu comecei a descobrir, aos poucos, o cuidado de Deus sobre a minha vida. Aos poucos, o cuidado de Deus. Então, tem pessoas na sua vida que você está aqui porque ela acreditou em você. Você já agradeceu a ela esse tempo? Você já agradeceu quantas as noites ela passou orando por você? Quantas vezes ela disse assim, eu não vou desistir de você. Você já parou para pensar quantas pessoas passou a madrugada orando por você? Eu lembro da minha mãe orando por mim direto, constante. Falou assim, Deus, guarda meu filho. Não deixe que ele caia nesse mundo perigoso. E na hora que eu me converti, eu falei assim, eu vou arrastar todo mundo. Porque esse evangelho mudou a minha vida. Então você precisa ter certeza na sua vida. Qual é o estágio que você está? Se é o lado do paralítico ou é o lado do amigo? Qual o lado que você está? Mas você não foi chamado para permanecer nesse lado. Você ajuda pessoas, continua ajudando pessoas e ensina isso. Porque o nosso propósito é ensinar pessoas a transformar outras pessoas. Nós não podemos estar paralisados no meio do tempo. E se você está sentado demais numa cadeira, esperando a coisa acontecer, ela não vai acontecer só. Mas será porque Deus depende de você? Não. Ele quer te usar. Ele deseja te usar. Ele anseia fazer você experimentar algo sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Então Ele decide que você toma uma decisão para você viver o extraordinário de Deus,
A Bíblia fala em João 14:12: se creres, vocês farão obras maiores do que eu, porque eu estou indo para o meu Pai. Então ele deixou a missão para você. Ninguém nessa terra vai passar por nós se a gente marcar ela com Cristo. E eu te falo que não vai ser só na igreja, vai ser no dia a dia. Vai ser no dia a dia. Quantas vezes eu parei no meio do viaduto, o cara estava com o carro quebrado, eu parei meu carro no meio dos outros e fui ajudar o cara. Moço, o teu carro? Não, moço, bora, eu vou te empurrar. Empurrava ele na casa dele. Eu falei, cara, que Deus te abençoe. Ele, rapaz, que caba doido. Eu falei, não, meu filho, é assim mesmo. E ia embora. Eu não posso ver velho, que eu sou apaixonado por velho. Quando eu vejo um velho no meio da rua, eu falei, você vai para onde, meu velho? Eu acho que eu aprendi isso com o meu pastor Nonato. E aí eu pego a pessoa, boto ela no carro e levo. E esse tempo que nós estamos juntos, eu estou falando sobre o amor de Deus. Eu falo o que Deus fez na minha vida. Tem velho que chora, tem velho que fala, obrigado, meu filho, eu estava com as minhas pernas doendo, eu não aguentava mais andar. Mas nós precisamos ser agente de Deus para transformar essas vidas. E você precisa decidir, porque precisa gerar esforço, tempo e dedicação. Nada vai acontecer por acaso. Eu cuido de célula de casados. E Deus tem me dado algumas estratégias. Eu tenho discípulos que gostam de futebol. Eu não gosto muito. E aí eu falei assim, Deus, e agora? Como é que eu vou conquistar o coração deles? Eu já sei, eu vou começar a jogar bola. Jogo bola, me quebro todinho. Tem hora que eu não faço nada, mas só para estar junto. Tem dia que eu estou cansado, mas eu falei, eu vou porque eu tenho um compromisso com o coração deles. Não só para mim. Eu aprendi a ser intencional. Quantas as vezes eu fui para a pescaria que eu não sabia nem o que era vara, mas só porque um rapaz gostava. E naquele momento eu estava querendo conversar com ela para me conectar com ela. Porque ninguém se conecta aqui. Todo mundo se conecta perto, é junto, é sentindo calor. E eu aprendi essa estratégia em muitas coisas que eu faço. Muitas coisas. Eu tenho um discípulo que gosta muito de política, então eu estudo sobre política para poder falar com ele. E se eu falar sobre política, é 10 horas falando sobre política. Porque eu crio estratégia para poder conectar com o coração deles. Porque não adianta eu viver no meu mundo e deixar eles viver no mundo deles. Eu preciso me conectar com o mundo dele para poder ganhar o coração dele. Não sei se vocês já assistiram o filme Percy Jackson, Ladrão de Raio. Ele é um pouquinho antigo. Tem um momento que o rapaz está preso no meio de um local. E estão comendo um doce. E nesse doce faz as pessoas ficar perdidas no tempo. E quando a pessoa para de comer esse doce, a pessoa vai lá e consegue perceber que ele está no lugar errado. Tem gente que está com 20 anos perdido no meio do tempo. E o meu propósito nessa noite, com os testemunhos que eu te falei, sobre essa ministração, é porque foi isso que mudou a minha vida. Eu creio no Evangelho que é poder de Deus para transformar, como fala em Romanos. Mas para isso nós precisamos conhecer Romanos 12. Porque nós não podemos se acostumar com esse mundo. Porque ele é passageiro, ele é transitório. Mas nós precisamos fixar não naquilo que não se vê. Nós precisamos fixar não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque o que se vê é transitório, é passageiro. Mas o que não se vê é eterno. E eu creio nesse Evangelho, eu creio que pode gerar transformação na nossa vida. Eu creio que Deus tem uma necessidade, uma urgência de a gente acordar. Não há tempo de a gente perder. Quantas mulheres estão perdidas no meio desse tempo? Quantas mulheres eu tive que pedir perdão, porque eu tomei decisões erradas, eu machuquei o coração de mulheres. E hoje eu cuido de casais e falo assim, moço, muita coisa está acontecendo, culpa nossa, porque a gente não toma a postura necessária. E eu falei, eu serei um referencial para minha casa, para minha família. Eu serei, porque eu e minha casa iremos buscar a Deus. Porque eu e minha casa iremos mudar a vida do nosso redor. Porque existe uma necessidade para que você venha acordar. Deus espera isso de você. Então eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a pensar, qual é o lado que você está nessa noite?
Qual o lado que você está? Será que você está preso? Será que você está com falta de amizade? Uma amizade verdadeira, amizade que te leva para Cristo. A Bíblia fala em 1 Coríntios 15:33, que as más conversações têm roubado, têm mudado o bom costume. Será que as suas amizades têm levado para Cristo ou têm lhe afundado no meio do pecado? Eu queria que você se despertasse nesse tempo. Oh Jesus, como eu clamo a isso, Jesus. Eu sei que tu tem uma necessidade para que o teu povo venha acordar, Senhor Jesus, para não ficar preso, Senhor Jesus, em Lodebar, onde está longe de Deus. Deus, eu sei que existe muito Elias guardado no meio da caverna com medo de uma situação. Deus, mas o Senhor nos chamou porque nós somos fortes. Senhor Deus, eu quero ativar, Deus, a coragem no coração desses jovens. Eu quero ativar, Deus, a adrenalina do Teu Evangelho, Deus, a aventura do Teu Evangelho. Deus, porque eu creio que o Teu Evangelho é poder de Deus para transformar. E o Senhor não nos chamou para ficar parado no meio do tempo. O Senhor nos chamou para viver o propósito de Deus, estabelecido em toda a situação. Queria que você ficasse de pé no seu lugar.